Olá, meus irmãos do Canteiro de Fraternidade, que o nosso querido, amado Mestre Jesus esteja conosco. Mais uma vez estou feliz de poder estar trabalhando na Seara do Cristo. Fui convidado para estar falando para vocês sobre o capítulo 9, Desapontamento de um Suicida, do livro Reportagens de Além Túmulo, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. O título, ele fala, do desapontamento de um suicida. E a história fala de uma pessoa que em vida ele tinha muitas dificuldades. Ele tinha dificuldades de relacionamento, ele tinha dificuldades no trabalho, era uma pessoa que reclamava muito. Ele era casado, tinha filhos, e uma das queixas dele também é que a sua esposa não compreendia ele e não o ajudava em relação à sua inquietude. Ele tinha um amigo espiritualizado, que buscava a todo momento trazer palavras de conforto, de reflexão, para que ele mudasse. Dizia ele, que todos nós temos a capacidade de mudar, que todos nós enfrentamos várias dificuldades. Só que ele tinha um pensamento muito forte de que só acabaria os problemas dele no momento em que ele resolvesse dar cabo de sua vida. Só que ele achava que as pessoas que tiravam a própria vida, que eram pessoas corajosas, eram pessoas que com certeza do outro lado também seriam bem acolhidas, porque tiveram a coragem de acabar com o seu sofrimento. E os irmãos sempre, através desses amigos dele, sempre buscavam tentar dissuadi-lo desse pensamento. Então faziam com que ele buscasse, não, rapaz, pensa direito, veja que se você fizer isso, você vai, em vez de você estar fazendo uma coisa boa, você com certeza vai passar por mais sofrimento ainda, mais ou menos dessa forma. Só que aí o que acontece? Ele ainda achava que era mais fácil, mais prático que ele fizesse isso, que desse cabo da sua própria vida. Os irmãos no texto falam, que o nome dele era Tomazino Pereira, que ele no trabalho, ele sempre se lamentava, ele se queixava bastante, se lastimava. E em casa era a maior dificuldade também. Primeiro, porque como ele não compreendia, que ele poderia mudar de sintonia, mudar de pensamento, buscar fazer algo mais útil da vida dele. Não, ele chegava em casa, aí a esposa dele, que também não era espiritualizada a ponto de tentar dissuadi-lo desses pensamentos, não entrava também naquela sintonia, então começavam a discutir, e isso trazia um ambiente para dentro do lar muito carregado, energias muito pesadas, e fazia também com que os seus filhinhos, os filhos pequenos, sofressem muito, porque qual o filho que fica feliz quando vê os pais dentro de casa discutindo, brigando, falando alto? Então o que acontece, Ele não conseguia dentro de casa ter paz, ele também não trazia essa paz para dentro de casa, é um fato. Aqui a gente não está dizendo que é só a esposa dele que tinha que ser compreensiva, não, ele também. Ela poderia sim ajudar, vendo que ele estava daquele jeito, transtornado,
buscar trazer um pouco de equilíbrio, tentar conversar com eles, dizer, poxa, meu bem, o que foi que aconteceu? Ó, não fique assim, as coisas vão melhorar, pense em nossos filhos, você tem uma família, você tem uma família que te ama, vai tomar um banho, vai descansar, você já comeu alguma coisa? Então tem formas, às vezes, da gente fazer com que as pessoas parem um pouco, respirem e tentem entrar em uma harmonia, de uma forma que aquelas energias pesadas, e às vezes até, né, que a gente sabe que a gente é sempre acompanhado tanto por bons espíritos como espíritos ainda que não compreendem que eles poderiam também estar numa situação melhor se buscassem esse equilíbrio, e muitas vezes também aqueles irmãos que em uma outra vida a gente fez alguma coisa, ou eles acham que a gente fez alguma coisa que eles prejudicaram e que ainda tem aquele sentimento de raiva, de ódio, de vingança. Então a gente tem que sempre buscar ter um equilíbrio para a gente não entrar na sintonia errada. É como essa questão de sintonia é quando você pega um rádio e você vai mudar a estação. E aí você vê que tem umas que não pega muito bem e tem aquelas outras que não, que dá, né, aquele som limpo. Aí você diz, opa, agora sintonizou. Então é a mesma coisa, a gente tem que buscar sintonizar com os queridos irmãos espirituais, os nossos mentores, que querem trazer para a gente recomendações, direcionamento, bons pensamentos. Só que se a gente fica com o pensamento só de lamentações, de queixas, que tipo de irmãos espirituais nós estaremos trazendo para o nosso lado, né? Então, voltando para o nosso irmão, ele achava que era aquilo tudo, aquele sofrimento já era um peso para ele, e não, na consciência dele, ele achava que se ele tirasse a própria vida, se suicidando, que com certeza ele estaria também recebendo a misericórdia de Deus, né? Porque na mente dele, ele achava que era um ato de bravura, era uma coisa boa, vamos assim por dizer, né? Aí vem, né, que dizer que à medida que ele crescia na alma, a intenção de escapar à luta, mais se sentia herói. Ou seja, quanto mais ele ficava carregado da sensação de que, poxa, não está dando, é melhor eu parar por aqui, eu vou dar cabo de minha vida. Ele achava, né, que aquilo ia trazer coisas boas para ele. O amigo dele tentou dissuadi-lo desses pensamentos, né? Mas infelizmente não conseguiu. Ele dizia para o amigo que ele cria em Deus e ele estava certo de que ele, mais que ninguém, compreendia a dor dele. E realmente, né, Deus compreendia. Mas Deus tentava a toda forma fazê-lo compreender que ele poderia vencer aquela dor através de outros meios. E nós temos, quantas pessoas passam por momentos de dificuldade, seja imaginários, todo mundo tivesse esse pensamento, mas o que é que a gente diz? Poxa, procure boas leituras, vá para um templo, uma igreja, um centro espírita, busque esclarecimento, busque melhorar a sua energia, procure fazer caridade, procure chegar em casa, em vez de chegar com todo esse pensamento negativo, tente ver alegria dentro do seu lar, brinque com seus filhos, converse com sua esposa. Tem vários meios que a gente pode fazer para a gente sair dessa sintonia. E um deles, principalmente, é o quê? Conversar com Deus, através da oração, através de bons amigos, a gente buscar esse recurso também de bons amigos. Poxa, não está legal, estou passando por uma dificuldade, vou ligar para um amigo, vou conversar com ele, de repente pode trazer algum conselho, me ajudar de alguma forma.
Então a gente tem várias maneiras de estar fazendo isso, né? E essa leitura desse capítulo, o que é que ele traz, né? Na verdade, inicia com um irmão espiritual falando, né, de uma pessoa que tinha desencarnado, mas que ele ainda estava num vale de sofrimentos há mais de 30 anos. E convida um outro irmão espiritual para acompanhar ele nessa missão de ajudar esse espírito. E aí o espírito que foi convidado começa a perguntar, né? Poxa, eu queria que você me falasse antes da gente ir do que se trata, para eu já saber mais ou menos do ocorrido. Aí então ele relatou tudo isso, né? Que foi uma pessoa que quando em vida ela tinha, né, todos esses queixumes, ela não buscava meios de ser feliz, que na verdade é isso que eu quero dizer. Porque a partir do momento que a gente vive o dia inteiro só reclamando, que nada traz alegria pra gente, você vê que ele tinha um lar, ele tinha uma família, uma esposa e filhos, e mesmo assim ele ainda não conseguia ser feliz tendo conquistado tudo isso. Vejam vocês, ele tinha um trabalho, uma esposa, filhos e um lar. E ainda assim faltava alguma coisa. Ainda assim a sua vida era vazia. Quantas pessoas gostariam de estar no lugar dele? De ter um lar, de ter uma família, de ter um emprego. Então, a gente muitas vezes, a gente tem tudo para ser feliz, mas a gente não compreende, acha que ainda é pouco e reclama de tudo. A gente tem saúde e reclama, a gente tem uma condição financeira que dá para poder ter nossas coisas e ainda assim a gente acha que é pouco. A gente tem um lar, mas não, um lar não, vamos dizer assim, uma casa, porque um lar é diferente de uma casa. O lar é quando há harmonia, quando há paz, é quando você chega, finda o seu trabalho e você diz assim, nossa, agora eu vou para o meu lar. Porque chegando lá eu vou tomar um banho, eu vou jantar, eu vou estar no aconchego da minha família, eu vou poder brincar com meus filhos, eu vou conversar, deitar com minha esposa, com minha companheira, meu companheiro. Mas a gente tem tudo isso e acha pouco. Por quê? Porque existe um vazio ainda muito grande dentro da gente. E que ele só vai ser preenchido a partir do momento que a gente compreender um pouco do Evangelho de Jesus. Quando a gente parar e ver que, poxa, eu poderia também doar um pouquinho do meu tempo para ajudar as pessoas. Eu vou visitar um lar de idosos, eu vou visitar um lar de crianças com câncer, eu vou lá na casa que só tem pessoas cegas, eu vou visitar as pessoas nos hospitais. Eu estou com vontade de levar a palavra para aquelas pessoas que estão encarceradas. Então, buscar estudar e buscar os meios da gente também ser útil de outra forma. Porque primeira coisa que a gente tem que pensar é: eu tenho tudo isso que eu um dia pedi a Jesus, pedi a Deus, e por que ainda me sinto tão angustiado? Por que ainda me sinto reclamando de tudo, se eu tenho tudo? Tudo que uma pessoa normal desejaria ter, eu tenho. Então a gente tem que parar e buscar entender. Esse vazio está em quê em mim? Em coisas materiais? Aí é que a gente vem sempre dizendo, né, que as pessoas geralmente elas se preocupam mais com o ter do que com o ser. E no caso desse irmão,
Basicamente foi isso que aconteceu. Porque como eu disse, né, como eu relatei, ele tinha o que a maioria da gente gostaria de ter: um trabalho, um lar, uma companheira ou um companheiro, né, como eu disse, e filhos. Então ele tinha tudo para ser feliz, mas ele não conseguia. Por quê? Porque ele estava vazio, provavelmente, de Jesus, de buscar dar um direcionamento na sua vida de uma forma diferente. É quando a gente diz que a gente tem que buscar fazer a reforma íntima. E essa reforma íntima nos faz nos indagar. Poxa, meu Jesus, o que é que me falta para ser feliz? Me dá um direcionamento. É por isso que a gente costuma sempre dizer, nas nossas orações, a gente deve sempre buscar, pedir a Deus esclarecimento e paz. São as duas coisas mais importantes que a gente tem que pedir. E está sempre buscando, está em comunhão com Jesus. E de que forma? Imaginem vocês que se eu estiver transtornado, se eu estiver irritado, como é que eu posso me conectar com Jesus? Como é que eu posso me conectar com meu guia espiritual? Como é que eu posso, dessa forma, me conectar com meus amigos? E outra coisa importantíssima, será que eu tenho um círculo de amigos? Será que eu tenho pessoas a quem confiar, poder chegar e dizer, poxa, fulano, eu não estou muito bem hoje, pô, será que você ter um tempo para a gente conversar um pouco, você poder desabafar? Será que você não tem 5 minutos para você parar num cantinho, respirar, se acalmar e conversar com Jesus? Então, quando a gente não faz essas coisas, quando a gente não busca um equilíbrio, então a gente está o quê? Se a gente não tem equilíbrio, a gente está em desequilíbrio. E quando a gente se encontra em desequilíbrio, a tendência da gente é realmente não ter bons pensamentos. Então, nada de bom acontece comigo. Tudo de ruim acontece comigo. Aí vocês viram que eu relatei, né? A pessoa tinha tudo, mas ainda assim achava que não. Ah, é só aborrecimento. Se é no trabalho, eu me aborreço com o chefe, eu me aborreço com meus colegas. Mas será que o erro está neles ou está em mim? Aí quando eu chego em casa, eu não tenho uma esposa compreensiva. Mas será que eu também sou compreensivo? Será que quando eu chego em casa, se é à noite, boa noite, se é de dia, dá um bom dia? Será que eu também perguntei para ela como é que foi o dia dela? Será que eu beijei meus filhos? Será que eu sentei em algum momento ali para brincar com eles? Se são adolescentes, será que eu parei para conversar, para saber também as dificuldades que eles enfrentam? Será que quando eu estou no trabalho ou na rua e vejo uma condição de ajudar alguém, será que eu me disponho para isso? Porque quando a gente não se dispõe a ajudar, o que é que acontece? É lei de causa e efeito. Se eu não me disponho a ajudar, provavelmente também as pessoas não vão sentir aquela boa energia em mim para querer me ajudar. E eu colho aquilo que eu planto. A gente sempre está batendo nessa tecla. E o que é que eu estou plantando? Então vocês viram, né? O que é que a gente falou aqui? Que esse irmão, ele sempre achando que faltava alguma coisa. Só que ele não parou em nenhum momento para se perguntar o que é que está faltando. E se eu não estou em condição de perceber, o que é que eu tenho que fazer? Como eu disse antes, me acalmar, clamar por Jesus e pedir, Senhor, me mostra o que me falta. Senhor, um dia eu pedi um trabalho e hoje eu tenho esse trabalho. O que é que falta para eu ser feliz dentro do meu trabalho? O que é que eu posso fazer
para que as pessoas possam me olhar com outros olhos, para que possam sorrir também para mim, para que possam me ajudar e eu a elas. O meu chefe é uma pessoa difícil, o que é que eu posso fazer para tentar ajudar também ele, para que ele também tenha esse equilíbrio, para que a gente possa ter um ambiente de trabalho melhor, equilibrado. Eu passei uma vez por uma situação em uma empresa que vários colegas eles evitavam ir na sala em que eu trabalhava. E eu já era espírita nessa época, e eu lembro que uma colega ela é católica e ela dizia: poxa, Nilson, a energia da nossa sala não é tão pesada, as pessoas dizem que quando entram aqui se sentem mal. Poxa, o que é que a gente poderia fazer para mudar isso? E aí eu sugeri, né? Eu disse a ela: ó, vamos conversar com a nossa gerente, com os outros colegas. Se o pessoal aceitar todos os dias, antes da gente iniciar o trabalho, a gente pega e faz uns 10 minutos de uma leitura evangélica, faz um breve comentário. Aí ela sabia, né, que eu era espírita, ela disse: ah, mas vai ser o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu disse: não, não necessariamente precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você se sentir mais confortável e os colegas, pode ser a Bíblia, pode ser um livro de Salmos, pode ser qualquer outro livro que traga uma mensagem evangélica. E aí ela disse: ah, eu tenho um livrinho de Salmos. Eu disse: pronto. Aí a gente conversou com a chefe, conversou com os colegas, todo mundo topou e a gente começou a fazer isso todos os dias. A gente fechava a porta, o pessoal já sabia, ninguém batia na porta antes desses 10 minutos. A gente fazia a leitura, fazia um comentário do que a gente tinha entendido ali daquele salmo e depois iniciava os trabalhos. E depois de alguns meses, o pessoal disse assim: nossa, gente, como o clima lá na sala de vocês mudou, porque a gente entrava, todo mundo calado, todo mundo de cabeça baixa fazendo seu trabalho, e então as pessoas entravam e se sentiam assim, e aí mudou. As pessoas às vezes passavam no corredor, via a gente rindo, a gente já brincava uns com os outros. O clima realmente tinha mudado, como a gente costuma dizer, né, da água para o vinho. Então vejam vocês a necessidade que a gente precisa ter de compreender o que está acontecendo. O que é que está acontecendo comigo, o que é que está acontecendo no ambiente em que eu convivo. Porque às vezes o problema não está em si, em mim, mas está naquele ambiente. E aquele ambiente está me adoecendo. Então o que é que eu preciso fazer? Se tiver condição, vamos tentar mudar a energia daquele ambiente. Aí o que é que você pode fazer? Você chega com o café da manhã, você procura conversar com as pessoas. Aí quando você perceber em algum dado momento, às vezes a pessoa está já sorridente e de repente está calada, você chegar assim com jeitinho: ô fulano, eu percebi que você hoje parece que não está bem. É alguma coisa assim que eu possa ajudar, que você queira conversar de repente? Então, você já está ajudando a partir do momento que você se oferece a ajudar o outro. E aí cabe ao outro aceitar ou não, e você também respeitar se a pessoa decidir ficar em silêncio. Mas você deixou bem claro: se precisar, fique à vontade para conversar. A mesma coisa quando chegar dentro de casa. Tá um ambiente ruim, tá um ambiente pesado, junta todo mundo e diz: gente, pelo amor de Deus, vocês já viram que aqui dentro a gente só faz falar alto, discutir, que ninguém conversa um com o outro, que acaba ficando... A gente não tem um dia em que alguém não fique sem falar com o outro, que não se zangue. Então, a gente precisa sentir essa energia para poder querer mudar. E a gente só faz isso a partir do momento que a gente faz essa reflexão: poxa, por que eu estou irritado hoje? Poxa, eu dormi tão bem.
Já cheguei no trabalho e já me irritando com um, com o outro. O que é que está acontecendo? Ó, eu vou parar um pouquinho, vou buscar um lugar ali e vou chamar por Jesus. Vou ficar 5 minutos ali conversando com Jesus. Vou pedir a Ele que me traga paz, que eu não entre nessa sintonia, que eu não leve essa energia quando eu for para casa. Isso é importante também, para que você chegue em casa com energia boa, para que às vezes até de repente sua companheira está meio chateada e você chega, vem cá meu amor, me dá um abraço, e aí dá aquele abraço, aí você passa um pouco da sua energia para aquela pessoa também, abraçar seus filhos, procurar saber se é criança, e aí como é que foi na escolinha, o que foi que você fez? Se já é adolescente, conversar, e aí, como é que tá essa fase? Quer conversar sobre alguma coisa, algum assunto específico? Seu pai está aqui para isso, para lhe apoiar, para lhe ajudar. Ó, tenha sempre em mente que seu pai e sua mãe são seus melhores amigos. Então, passar confiança, trazer essa boa energia, buscar fazer o evangelho. Jesus dizia, orai e vigiai o tempo todo. Jesus em nenhum momento chegou e disse assim, ó gente, vocês só devem rezar na hora de dormir e na hora de acordar. Não, ele deu o recado dizendo que o tempo todo nós somos bombardeados por energias boas ou por energias pesadas, tanto pelos irmãos encarnados, pelos irmãos desencarnados. Então, a gente tem que buscar ver que tipo de energia a gente quer receber e que tipo de energia também a gente quer doar. E aí, continuando, a história, os irmãos chegam, vão até a região em que o nosso irmão se encontra, Tomazino, e chegando lá, ele vê os irmãos e vê duas entidades, com brilho, com uma energia diferente, e ele acha que pronto, agora sim, Jesus entendeu a minha condição e que eles vieram aqui para poder me ajudar. Só que realmente os irmãos foram para ajudar ele, mas de uma outra forma. Deixa eu pegar aqui um trecho. Ele diz, para os irmãos, creio que tendes poder para auxiliar-me. Que devo fazer para melhorar esta situação? Sinto a cabeça tonta sem direção. Desejaria pelo menos alcançar um tantinho de saúde. E aí os irmãos se alegram e dizem, perguntastes bem, disse-lhe o meu amigo. Esse desejo evidencia as tuas melhoras espirituais. O que te poderá restaurar a saúde e o equilíbrio é a nova aplicação de terra. Aí ele diz, aplicação de terra. Aí os irmãos chegam, no caso, esse irmão, o principal, que convidou o outro para esse resgate, e diz a ele, nós estamos preparando para, se você aceitar, para você retornar à experiência carnal. Só que aí diz a ele, só que você vai lá e vai passar ainda por uma condição um pouco dura. Por quê? Porque você tirou sua vida e Jesus já dizia, Deus, no caso, trouxe através de Jesus, que a gente não deveria nem atentar contra a vida do outro, nem contra a nossa própria. E a gente sabe que quando a gente comete suicídio, a gente, quando retorna, a gente não retorna num corpo sadio. Então, a depender da forma do suicídio, a gente vem com alguma sequela, que é justamente o resgate daquela nossa, como é que eu posso dizer assim, falta de compreensão. Porque, como eu disse, ele achava que era um ato de bravura. Então, na mente dele,
ele é como, infelizmente, algumas religiões, né, que acabam colocando bombas no corpo, matam um monte de gente e diz que é em nome de Deus e que vão para o paraíso. E aí, quando essas pessoas chegam do outro lado, elas veem que o paraíso é completamente diferente. Pelo menos o paraíso que aquelas pessoas acreditavam. Então, os irmãos dizem a ele, ó, terás que se revestir novamente de um corpo terrestre. No planeta encontrarás o remédio para teus males. Despedaçaste o crânio, que ele deu um tiro na cabeça, e voltarás a exibir no mundo o crânio despedaçado. Não te faltará medicação. Aí ele diz, medicação? Aí o irmão Rogério diz, perfeitamente. O idiotismo, a loucura, o desequilíbrio nervoso são doenças. Atalhou o suicida prontamente. No caso, Tomazino diz, são doenças? Ele, verdade. Os seres terrenos ainda não compreenderam, mas enquanto curam as enfermidades, acabam curados por elas. Aceitas, pois, o remédio do porvir? Ou seja, os irmãos já tinham colocado para ele, né, a condição de como ele ia retornar por conta do ato que ele mesmo executou. Porque, como eu disse antes, né, quando a gente não tem a compreensão de Deus, quando a gente não busca o esclarecimento, a gente tende a fazer coisas que, às vezes, ainda há tempo de se arrepender enquanto encarnados. E, às vezes, a gente só se arrepende quando chega do outro lado e percebe que a condição não era aquela que a gente imaginava. Então, muita gente tira a própria vida achando que vai acabar com o sofrimento. Não, só está prolongando. Porque a gente sabe que a vida continua no outro plano. A gente que é espírita, a gente sabe que o nosso espírito é imortal. Então, a gente tem um corpo que nos foi dado, estamos num mundo de provas e expiações, onde provavelmente nós estamos aqui para resgatar alguma coisa, ou quando a gente vem na condição de ajudar alguém, uma missão. Mas na maioria das vezes nós estamos aqui por resgate. Então, o que é esse resgate? É a mesma coisa, como eu costumo sempre, eu gosto de trazer essa analogia, quando a gente está na escola. Quando a gente perde de ano, o que é que acontece? A gente ganha algum prêmio ou a gente vai ter que resgatar todo aquele período que a gente deixou de ser aprovado, deixou de evoluir? A gente tem que resgatar, né? Então, Deus é perfeito em tudo isso. Ele chega e diz, não, meu filho, você errou, mas eu vou te dar condição de você poder retornar e você fazer um novo período lá na Terra para você recuperar tudo aquilo que você perdeu. Então, vocês viram, né? Os irmãos disseram, ó, você vai vir provavelmente com uma condição dessa. Aí ele disse, tudo bem. Apesar dele ter ficado, né, meio... Que, claro, né? Imagine você receber uma notícia dessa que você vai voltar de uma determinada forma. Você não vai estar feliz, né? Mas ele parou, foi um momento em que ele pôde, dessa vez, meditar e perceber, poxa, eu já estou aqui há tanto tempo e estou sofrendo bastante. Então, se eles foram mandados por Deus e Deus está me dando uma nova oportunidade, eu acho melhor eu aceitar. E aí ele disse, aceito. Quando deverei voltar? Aí eles disseram, quando nossa irmã Olinda estiver em condições de te receber nos braços maternos. Então, a esposa dele iria reencarnar, ou talvez naquele momento já tenha reencarnado, e iria recebê-lo, aceitou recebê-lo como filho.
porque ela também sabia que ela teve uma parcela de culpa na condição de companheira, na condição de poder ajudar ele. Então, provavelmente, eles tinham, né, essa missão de estar juntos, porque nada acontece por acaso, e ambos não souberam aproveitar. Então, ela ia, assim que ela aceitasse, que para ela também não foi fácil, né, ter uma pessoa em casa que só fazia murmurar, achar tudo ruim, e que num ato que ele achava que era de coragem, mas que foi de covardia, tirou-lhe a vida e deixou ela só com os filhos para criar. Então tem um processo também para ela poder aceitar essa condição e recebê-lo dessa forma. Então, meus irmãos, vocês vejam que tudo aquilo que Deus faz é perfeito. A gente é que tem que buscar essa compreensão. Então, como eu disse, Nilson, é fácil tudo isso que você está falando? Não. O próprio Jesus nunca disse para a gente que seria fácil. Então, não serei eu que também irei dizer para vocês. Eu também passo pelos meus altos e baixos, mas graças a Deus nunca pensei em suicídio. E olha que eu já passei também por momentos muito difíceis. Mas o que é que eu fazia nesses momentos difíceis? Buscava a Deus. Eu buscava meditar, eu buscava o contato principalmente com a natureza. Alguns momentos eu ia sozinho, chegava na praia, aí buscava, né, sentir aquela brisa tocando no meu rosto, ver aquele vai e vem das ondas. E ali, quando eu olhava aquele marzão, aquele monte de areia e água, o vento que movimentava aquelas águas e que criavam as ondas, e aí eu parava assim e dizia, meu Deus, que perfeição. E aí naquele momento eu compreendi o quanto Deus era grande. Quando eu passava por algum jardim que eu me dava, vamos dizer assim, né, o luxo de poder sentar por alguns minutos ali e ficar observando a natureza, buscar sentir o cheiro das plantas, ver os pássaros chegando, cantando, as pessoas passando. E eu lembro que uma vez eu fiquei, né, eu fiz o curso de psicologia e os professores diziam, né, que a gente não deveria sair analisando as pessoas por aí. Mas teve uma vez que eu fiquei sentado no banco de uma praça e eu ficava olhando as pessoas passando e eu ficava, meu Deus, o que será que está passando na mente de cada uma dessas pessoas? Será que de repente alguma dessas pessoas está passando por algum conflito interno muito grande? Quantas dessas pessoas devem estar precisando de um psicólogo agora? Quantas podem estar precisando de um ombro amigo? Quantas devem estar pensando, meu Deus, como é que eu vou chegar em casa? Porque às vezes na mente da gente, a gente às vezes também acha que só o ambiente que a gente se encontra que é ruim. Então, como Tomazino fez, né? O trabalho, o ambiente era ruim, dentro de casa o ambiente era ruim, e pode ser que seja, pode ser que de repente você tenha uma outra pessoa que, seu companheiro, sua companheira, que é a pessoa que fica se queixando o tempo todo. E aí você às vezes não quer nem voltar para casa, mas você pediu a condição de estar com aquela pessoa. Então você tem que buscar também meios de tentar fazer com que ela perceba isso. Chegar e dizer, fulana, vem cá, você, ou fulano, você já parou um pouquinho, um instante para ver que eu saio para trabalhar e quando chego, você nem pergunta como foi meu dia, você já vem reclamando? Você já parou para ver que você reclama de tudo, desde a hora que você acorda até a hora de deitar? Que nada para você serve? Você já parou um pouquinho para refletir sobre isso?
É isso mesmo? Não tem nada na sua vida que lhe traga prazer? Sou eu o personagem que lhe dá esse desprazer? Porque se for esse o caso, vamos rever a nossa condição de companheiros. Ou a gente muda para melhorar, ou a gente separa. Então vamos refletir nós dois, vamos ver em que é que cada um está errando. Porque tudo na vida é equilíbrio. Então a gente, quando fala em equilíbrio, a gente pensa logo numa balança. Vocês veem que vamos pensar naquela balança antiga e que remeteu ao brinquedo da gangorra, que você pegava a balança antiga e ela tinha dois lados. Tanto que se vocês forem ver o símbolo da advocacia, é uma mulher cega e uma balança. Pois diz que a justiça ela tem que ser cega, mas ela tem que ser justa. Ela tem que trazer o equilíbrio. Então o que acontece? Quando a gente bota um peso de 100 gramas de um lado e bota um de 200 no outro, vai haver equilíbrio? Não. O lado 200 ele vai pesar mais do que do lado de 100. Então tudo isso é na vida da gente. A gente tem que sempre buscar um equilíbrio. Poxa, eu errei. Tá, beleza. Primeiro passo. Se eu reconheço que eu errei, o que é que eu tenho que fazer? Se eu errei e não tem mais como reparar naquele momento meu erro, a partir de agora eu já compreendi que se eu faço isso é errado, eu vou buscar não fazer mais. Agora, você também errou de tal forma, então vamos buscar um equilíbrio. A partir de hoje eu já não faço mais isso e a partir também de hoje você também já não faz mais isso. Então, a gente está fazendo um acordo para ter uma convivência em harmonia. A mesma coisa com os filhos. Tem limite. Isso aqui é permitido, isso aqui não é. Não pode deixar que faça o que querem, porque crescem sem limites e acham também que vão chegar nos lugares e vai ter que ser atendida à vontade deles. Então, tudo na vida, gente, é equilíbrio. E antes da gente pensar em tirar nossa vida, pense no sofrimento que nós iremos causar a nós mesmos, em primeiro lugar, que é como eu disse, somos espíritos imortais e a vida continua. Então a gente vai chegar do outro lado ainda em sofrimento, e um sofrimento muito maior. E vamos causar um sofrimento enorme também àquelas pessoas que ficam. E a gente pode angariar também mais débito a depender do que aconteça com quem ficou, com as marcas que nós deixamos. Nós somos responsáveis. Eu assisti uma palestra muito bacana que o palestrante disse o seguinte: os filhos não chegam primeiro. Quem chega primeiro são os pais. Por quê? Porque os pais precisam preparar o caminho daqueles que vão vir depois. Muito, muito marcante isso. Ou seja, aqueles filhos que irão chegar para nós, de alguma forma, aquelas pessoas que chegam no nosso convívio de alguma forma, não foi por acaso. O acaso, eu já disse, o acaso não existe. Foi preparado. E nós dissemos sim a Jesus quando aceitamos reencarnar para sermos liderança daquelas pessoas, cuidadores. Somos as pessoas que têm a responsabilidade de educar, de mostrar o caminho. E se eles falham, provavelmente foi que em algum momento a gente falhou também. Provavelmente, eu não estou dizendo que foi, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Então, meus queridos, o que é que eu peço para vocês?
Está passando por alguma dificuldade? Não tente enfrentar sozinho. Tenta conversar dentro de casa, tenta conversar com um amigo. E se ainda assim não resolver, procura ajuda de um especialista. Procura ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Mas não fraqueje. Não é isso que Jesus espera de nenhum de nós. E tirar a vida nossa ou do outro não é um momento de heroísmo, e a única coisa que a gente ganha com isso é mais sofrimento, nesta ou na outra vida. Então, meus queridos, não sejamos como o irmão Tomazino, um suicida arrependido. Vamos sim buscar fazer aquilo que é correto. Vamos buscar mais Jesus. É uma coisa que a gente tem percebido, as pessoas parecem que estão afastadas. Se você não quer ir fisicamente, hoje você tem no YouTube, tem várias casas espíritas que disponibilizam também as palestras. Então vamos buscar meios de ter contato com o Evangelho de Jesus. Tem muitos livros também aí, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, tem romances espíritas, tem os livros de Divaldo, de Chico Xavier e tantos outros irmãos que deixaram belíssimas obras para nos ajudar nessa nossa caminhada. Então, meus queridos, eu espero em Jesus que cada um de nós possamos a todo momento, a todo instante, buscar a Deus. Vejam que até Jesus, em um momento de maior dificuldade, e olhe que todos os dias, todos os dias, Jesus saía, se recolhia para entrar em contato com Deus. E em um deles, ele sentindo já que seria o momento de maior dificuldade na vida dele, o que foi que ele disse? Pai, afasta de mim esse cálice. Mas aí depois, no momento de maior reflexão, ele diz: não, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Então, em vez da gente chegar e dizer: não, tira de mim, não, Senhor, me dai o meio de eu poder passar por essa dificuldade. Me mostra, Senhor, o caminho. Ilumina a minha consciência. Me mostra a luz no fim do túnel. E tenho certeza que essa luz aparecerá de alguma forma. Então, meus queridos irmãos, eu me despeço aqui com muita alegria. Agradeço ao nosso canteiro de fraternidade, a todos os irmãos que eu tenho o maior carinho aí no canteiro de fraternidade. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado de poder ser instrumento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um. E que Jesus esteja sempre, 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 sempre presente em nossas vidas. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre.